Estamos aprendendo muito sobre as Escrituras, e isso fortalece a nossa fé. Isso fortalece a nossa fé. Quando você conhece a Deus, a sua fé é fortalecida. Quando você não conhece Deus, a sua fé não é fé, é fideísmo, é fé em qualquer coisa. Você crê em Deus, eu creio em Deus. Mas o que você sabe sobre Deus? Eu não sei muita coisa sobre Deus, não. Já li a Bíblia, nem sei o que é isso. Então, fé no quê? Fé no Deus que você não conhece. Então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. O ensinamento das Escrituras cura a igreja, restaura a igreja, transforma a igreja. Uma igreja que não conhece a Bíblia é uma igreja doente. Uma igreja sem ensinamento é uma igreja raquítica, é uma igreja que não entende o seu propósito. E Paulo, ele vai usar o conhecimento de Deus, ele vai usar aquilo que Deus ensina e revelava para ele, para trazer cura para essa igreja. Ele escreve essa carta para ensinar a igreja, para corrigir a igreja e mostrar para a igreja que ela não pode estar dividida. Então, essa igreja, apesar de ser uma igreja que tinha todos os dons espirituais, apesar de ser uma igreja grande, apesar de ser uma igreja muito conhecida no contexto daquela época, Paulo escreve 2 cartas a essa igreja, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Apesar de tudo isso, você vai ver que Paulo ele vai dizer que a igreja tinha todos os dons, e havia também uma confusão na hora das manifestações dos dons espirituais. Mas essa igreja, apesar de toda essa pompa, era uma igreja dividida, uma igreja que tinham grupos, e não era, os irmãos eram corintianos, amém? E, e não é, essa divisão não era porque havia alguns palmeirenses ali, são paulinos, né? Não tem nada a ver com essas coisas. Essa divisão era realmente por falta de maturidade, por falta de conhecimento acerca de Deus. Então os irmãos corintianos, brincadeira, né? Infelizmente esse estigma dessa igreja acompanha muitas igrejas ainda hoje, igrejas que são divididas, igrejas que não andam em harmonia, que não têm um só alvo, um só objetivo. Muitas vezes o objetivo de um determinado grupo é a promoção pessoal, né, a exaltação de uma determinada pessoa, e o conhecimento da Bíblia vem para nos orientar que o nosso alvo tem que ser sempre Jesus Cristo e a glória dele. Amém, meus irmãos? Igrejas super espirituais, aparentemente, como essa igreja de Corinto, mas sem unidade, não sabem o que querem e não sabem para onde estão indo. Quando você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Concorda comigo? Você sai daqui de viagem e alguém pergunta para você: para onde é que você está indo? Eu não sei. Eu vou. Não tenho itinerário, não tenho destino. Então qualquer lugar serve. Agora, quando você sai com um objetivo e você diz: eu quero ir à Fortaleza, você só vai sossegar quando você chegar em Fortaleza. Então nós precisamos de um alvo, nós temos um objetivo, nosso objetivo é Cristo, nosso alvo é Cristo. Nós queremos que Ele continue a obra dEle em nós queremos ser transformados de glória em glória. Como o Cláudio disse aqui, somos pecadores, mas somos pecadores em um processo de santificação. Nos arrependemos dos nossos pecados, não temos mais prazer no pecado, lutamos contra o pecado, só que não lutamos com a nossa força, lutamos com a força do próprio Deus. Igrejas aparentemente espirituais, mas que são divididas. Igrejas sem doutrina. O que é uma igreja sem doutrina? É uma igreja sem ensino, onde tudo que se diz ser espiritual é aceito, sem contestação e sem amparo bíblico. Eu acho que isso aqui é legal, vamos fazer na igreja, mas onde é que você viu isso? Eu vi isso na Netflix, achei legal. Não, peraí. Não é Netflix que guia o nosso ensino. O que guia o nosso ensino é a palavra de Deus. Eu vi isso lá nos colegas não sei da onde, lá da esquina. Não, nós não seguimos esses movimentos, essas ideias novas. Nós seguimos a palavra de Deus. Não tem nada novo
que serve como doutrina para orientar a igreja. Tudo que nós precisamos está na Bíblia. Nós temos que conhecer e seguir e obedecer a palavra de Deus. A igreja de Corinto era bagunçada, era sem ordem, onde um queria ser melhor que o outro, mais espiritual, mais rico, mais poderoso. Paulo quer, através dessa carta que ele escreve, colocar ordem nisso. Ele quer ensinar a igreja, ele quer corrigir a igreja, ele vai disciplinar aqui um irmão, um jovem, um rapaz que estava cometendo um pecado muito grave, e ele vai dizer assim, entregue a Satanás, aquele que não quer se arrepender, entregue a Satanás. Misericórdia, Paulo fez isso, porque muitas vezes Deus usa o diabo para trabalhar na vida de algumas pessoas. De que forma? Trazendo dor e sofrimento. Porque muitas vezes nós só aprendemos na dor e no sofrimento. Lembra que eu falei, eu acho que foi no curso de teologia, que o diabo, ele é como um pitbull, amarrado por uma corrente, e ele só vai até onde a corrente permite. Então, essa corrente é a permissão de Deus, ele não está lutando contra Deus. O diabo é criatura, ele não tem poder para lutar contra Deus. Então, ele tem que obedecer a Deus, ele só vai até onde Deus permite. E Deus pode permitir o diabo tocar em alguém? Sim ou não? Pode. Ele não tocou em Jó? Não foi Deus que permitiu? Não foi o diabo que instigou Davi a fazer o censo lá em Israel e saber o tamanho do exército que ele tinha? Então, o diabo, muitas vezes, ele serve para os propósitos de Deus. Muitas vezes para nos corrigir, para nos levar ao arrependimento. Porque tem certas situações que a gente só se arrepende quando perde alguma coisa que dói muito. Aí a gente cai na real, como o filho pródigo, que saiu de casa, perdeu tudo que tinha, e de repente ele caiu em si, quando ele estava ali cuidando dos porcos, desejou comer a comida dos porcos, como o missionário falou no domingo, o missionário Anderson. Então ele lembrou da casa do pai, disse, bah, né? Se ele fosse gaúcho, ele ia dizer, bah, bate, e caiu esbuteado do bolso. Na casa do meu pai, os empregados têm uma vida melhor do que a minha, eu estou aqui cuidando de porcos, passando fome, caiu em si, e voltou e se arrependeu. Infelizmente, muitas vezes precisa acontecer com a gente. Então, Paulo ele vai colocar ordem na igreja, e nós vamos ver aqui o que ele ensina para a igreja, e vamos trazer algumas aplicações aqui para as nossas vidas também, para que possamos evitar de cairmos também nesses erros. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você vai aparecer aqui no versículo 11 e o versículo 12. A igreja é formada por pessoas diferentes que devem ter o mesmo objetivo, que devem ter o mesmo alvo. O versículo 11 e o versículo 12 está escrito assim, vamos ler o 10 mais uma vez. Irmãos, suplico-lhes que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo vivam em harmonia uns com os outros, e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Pois alguns membros da família de Cloé me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, outros dizem, eu sigo Apolo, ou Pedro, ou ainda sigo a Cristo. Haviam 4 grupos dentro da igreja, os que seguiam Paulo, os que seguiam Pedro, os que seguiam Apolo e os que seguiam Cristo. Então Paulo, ele vai chamar a atenção da igreja e ele vai dizer assim, que a igreja precisa ter o mesmo alvo. Qual que é o alvo da igreja? Qual que é o objetivo da igreja? Por que a gente se reúne aqui toda quarta-feira, todo domingo de manhã, domingo à noite? Por que a gente faz curso de teologia? Por que a gente faz o curso Casados para Sempre? Por que ensinamos as crianças? Por que nos reunimos com as crianças, com os jovens, enfim? Por que nos reunimos? Qual que é o objetivo dos crentes, do povo de Deus, do corpo de Cristo, em se reunir? Apenas para nos vermos? Para tomarmos um chimarrão, um abraço, matarmos a saudade, jogar a conversa fora? Amém? Para estarmos no centro da vontade de Deus, para aprendermos da palavra de Deus, para que Deus trabalhe em nós, para que Deus nos transforme. A igreja se reúne para adorar a Deus.
A igreja é o corpo de Cristo na terra. É o próprio Deus habitando na terra. A igreja é a embaixada do reino dos céus. Você sabe o que é uma embaixada? Um escritório. Aonde? Num país estranho. A embaixada brasileira em Washington, por exemplo. O que a embaixada brasileira faz em Washington? Ela representa o Brasil. É o Brasil dentro dos Estados Unidos. Se um cidadão brasileiro lá, ele tem uma necessidade, e ele vai procurar a embaixada brasileira. Se a sua documentação vence, ele não vai chegar lá no governo americano e vai dizer: eu sou brasileiro. O governo americano não vai dar nem moral para ele. Ele precisa de uma organização que o represente e diga assim: não, ele é um cidadão brasileiro.